gente está falando um pouquinho sobre o ódio. Então, tem que lembrar sempre, quando a gente vê o ódio, a gente sempre, obviamente, associa isso com a parte negativa do ódio. E a gente vai ver que é impressionante que até o ódio dá para usar de uma maneira positiva. Então, não tem nenhum traço de caráter que é só negativo. Óbvio, tem traços de caráter que são predominantemente negativos, como o ódio, mas não é absolutamente negativo. Existem formas de usar isso de uma maneira positiva. Então a gente falou que é um traço de caráter muito ruim, que envolve inclusive uma proibição da Torá, que está escrito que Lotisne etahi rabim bavecha. A gente não pode odiar o nosso irmão no coração. Por que é escrito no coração? Ele explicou que tem mitzvah, quando você está bravo com alguém, de colocar para fora, porque isso tira do coração a coisa e não deixa virar uma bola de neve e a coisa realmente tomar proporções muito maiores, como aconteceu com o Avshalom, que filho do David Amelech, que ele ficou muito bravo com o ato muito feio do Amnon, e ao invés de ir tirar satisfação em resolver, ele foi deixando a coisa crescer, até que ele acabou assassinando o irmão e se rebelou contra David Amelech e terminou também morto. Então a gente vê as tragédias que a pessoa guardar isso dentro dela vai causando. Existe, a gente falou, um ódio pior ainda, que é a sinat hinam, ódio gratuito, ódio que não tem nenhum motivo verdadeiro. Uma coisa é quando você odeia porque alguém te fez alguma coisa ruim, falou feio com você, te prejudicou de qualquer maneira. Pior que isso é a sinat hinam, o ódio gratuito, aquele não fui com a cara da pessoa. Mas o que a pessoa te fez? Ah, não sei, não fui com a cara dela. Então, sinat hinam, e a gente falou, está escrito no Talmud da destruição do Beit HaMikdash, que foi por causa do sinat hinam, do ódio gratuito. E uma das explicações é que não está escrito, né? Está escrito do Kamsa, do Bar Kamsa, que não está escrito nenhum motivo que a pessoa, o dono da festa, odiava tanto o Bar Kamsa a ponto de expulsar ele. Olha, ele está disposto a pagar a festa inteira. Ele falou, não, ele tem uma alegria maior de expulsar o cara, humilhar o cara em público, do que alguém pagar a festa inteira dele. Então, um ódio muito grande, e a Torá não traz, Guimarães, ela não traz o motivo desse ódio, quer dizer, provavelmente um ódio gratuito que não tinha nem um fundamento verdadeiro. Ele fala também da Sinah Mahmat Kinah, que é o ódio que vem por causa da inveja. Então isso é, por que é pior que o Sinat Hinam? Sinat Hinam, talvez você vai conhecer melhor a pessoa, fala, uau, não é tão ruim, olha, essa pessoa no fundo ela é bacana, que pena que eu achava isso da pessoa, e você conserta esse ódio gratuito. Mas quando é ódio por causa da inveja, isso dificilmente você vai conseguir arrancar do coração, porque tudo que a outra pessoa conseguir de bom só vai aumentar ainda mais o ódio, né, esse sentimento negativo. Então a gente tem que se afastar de todas as maneiras desse sentimento ruim, né, do ódio, e a gente tem que tirar do coração, porque antes de tudo tem que lembrar que o ódio faz mal para a gente, ele destrói o nosso próprio coração. E aquela frase, só repetindo o que a gente falou semana passada, odiar uma pessoa é querer que o outro morra quando você toma veneno. O outro vai morrer, quem vai morrer é você mesmo. Quer dizer, esse ódio no coração consome a gente, não vai destruir o outro, vai acabar destruindo a gente mesmo. Então temos que tentar tirar. Ele vai falar um pouquinho, né, como que a gente tenta tirar isso no coração. Ele falou, ve'en safek basotozé astistalek milibo kol sinah. Se a gente receber os isurim be'ahavá, receber todos os sofrimentos com ahavá. O que quer dizer receber com ahavá? A gente explicou. Não quer dizer dar uma festa quando acontece uma coisa ruim, mas entender que tem um fundo de bondade, que Deus tudo é bondade, e que isso que está acontecendo é tudo a vontade de Hashem para alguma coisa melhor. É mais fácil quando não tem ninguém envolvido. Quando aconteceu Mina Shamayim, alguma coisa ruim, tá bom, é mão de Hashem. Mas quando tem uma outra pessoa envolvida, aí a gente acaba, a nossa falta de emuná acaba tirando Deus da história. É Hashem também. Hashem que permitiu que outra pessoa também te prejudicasse, ou que falasse feio com você, porque alguma conta tua com Hashem. Quando a gente conseguir receber Be'ahavá,
a gente vai tirar o ódio do coração. Vezé Yesod Gadol Viamut Hazak Latorá Ulamitzvot. E isso é uma das fundações e um dos pilares fortes da Torá e das mitzvot. Lekabel me'ahavá kol davar, a gente receber com amor tudo que acontece. Ve'amanhig atzmo bazeh velomar al kol pgav gamzu letová. E a pessoa que conseguir falar sobre todas as coisas ruins que acontecem para ela, gamzu letová, como fez o Rabi Akiva, né, quando aconteceu tudo com a vela dele, com a galinha, com o burro, o que for acontecendo, ele entendia que gamzu letová deve ter algum motivo bom. Por que tudo isso está acontecendo? A pessoa que ela se acostuma a conduzir a vida dessa maneira, o mitkaven belibó, ele consegue botar essa kavaná no coração dele, vesamer bemishpat aboreit barach, ele está feliz com os juízos de Hashem, ele sabe que tudo está na mão de Hashem, e Hashem mandou isso para ele por algum motivo bom. Yenatzel misiná veivá vekiná, ele vai se salvar do ódio, do rancor e da inveja. Então, olha quanta coisa ruim a gente consegue com emuná, a emuná verdadeira no coração, e não só emuná, a gente falou da emuná e do bitachon. Emuná é no coração, bitachon é na prática, a gente conseguir no dia a dia colocar isso na prática. E um exemplo, olha que interessante, vegam aman sonei bnei amanuto, é normal que a pessoa odeie seus concorrentes. Então, o dono de uma empresa, ele vai odiar naturalmente os concorrentes dele. Por quê? Porque vão tirar os clientes dele, vão tirar o sustento dele. Se a gente tiver emuná, que ninguém tira do outro nem um fio de cabelo. Então, por que um fio? Por que a gente usa esse exemplo, né, de não tirar nem um fio de cabelo? Não tem duas coisas tão perto uma da outra quanto dois fios de cabelo. E cada fio tem sua própria fonte de alimentação. Então, se a gente acaba esquecendo isso, então a gente vai achar que o concorrente, a gente vai odiar os outros e sem motivo para isso, porque tudo está na mão de Hashem. Akol hevel vera'a rabá. Tudo isso é vanidade, tudo isso é só maldade do coração. Ki yachshov sheshum adam lo yuchal learviach yoter mima shegazar alav haboré. A gente tem que lembrar que ninguém pode lucrar um centavo a mais do que Hashem ele decretou. Por que você está com raiva dos outros? A pessoa abriu uma loja perto da minha loja. Deus não pode mandar sustento para os dois? É difícil para Deus mandar sustento? Quer dizer, quantas vezes uma pessoa, ele ganha do dia para a noite muito dinheiro, ou Deus me livre, perde tudo do dia para a noite? Por quê? Porque esse é o decreto de Hashem. Hashem não tem dificuldade nenhuma para mandar as coisas para o mundo. Verá shebeminei asiná ve'akashá shebahem kegon bnei adam asonim morrirechem ve'ameasrim otam leorotam aderech hayeshará. Um dos piores ódios que tem. Esse é um ódio que a gente precisa trabalhar muito, é aqueles que odeiam, os que dão bronca e os que castigam a pessoa para endireitar ela. Tem que ser alguém que ama os castigos. O que quer dizer amar os castigos? Que ama as broncas. Então, esse é um dos 40, que a gente sabe, dos 48 Kinyanei a Torá, as 48 ferramentas para adquirir a Torá. Uma das 48 é amar as torahot, amar as repreensões. Por quê? Porque todo mundo é yashar aos seus olhos, todo mundo é reto aos seus olhos, e a única maneira da gente consertar, da gente crescer na vida, é quando a gente toma uma boa bronca. Então, muitas pessoas, ao contrário, quando tomam uma bronca, vão odiar a pessoa. Vão pensar, quem é essa pessoa que está me dando uma bronca? Ao contrário, usa essa bronca de uma forma positiva. Usa isso para crescer, para mudar alguma coisa que você não estava enxergando errado em você mesmo. Isso me aconteceu com pontualidade. Eu atrasava, às vezes, para chegar nas supervisões do Hadassah. Imagina mesmo que as madrichotes israelenses Caiu de pancada. Acabavam comigo, não é claro. E eu falava, não, mas eu tive isso, eu estava trânsito. E hoje, para mim, chegar muito não, por isso, Baruch Hashem. Está escrito, se você der uma bronca num sábio,
ele vai te amar. Mas se você der uma bronca num palhaço, ele vai te odiar. Então também a forma como a gente reage, o Shlomo Melech está ensinando, a forma que eu reajo a uma repreensão, isso demonstra se eu estou no nível de ser um sábio ou se a gente ainda está no nível de ser palhaço. Então o palhaço ele não vai crescer com a repreensão, ao contrário, ele vai ficar bravo, ele vai ficar chateado, e não só ele não vai aprender, ele vai fazer uma transgressão da Torá de odiar aquele que podia fazer ele melhorar. Então ele está perdendo de todos os lados, ele deixa de melhorar alguma coisa e ainda tropeça numa proibição da Torá. Veiersinar a amimena, e tem um ódio ainda pior. O que pode ser um ódio pior ainda do que isso? Kegon bnei adam asonim osei tová berodfei tzedek. Tem aqueles que infelizmente odeiam os que fazem coisas boas. Tem gente que gosta de odiar aqueles que são certinhos, aqueles que fazem mitzvot, que fazem o bem, e a pessoa incomoda, ela fica incomodada com quem faz o que é certo, e ele cria um ódio por essa pessoa. Isso é midrash, alguma coisa assim, para ver o que é isso assim? Ele a verdade é que o Orhot Tzadikim é muito interessante. Tudo que ele fala, ele vai embasando em Sukim. Então ele traz aqui um passuco da Torá, que é Inyan Shenemar, como está escrito no Teilim, Istenuni Tachat Rodfitov. Então, me odeiam as pessoas, alguns inimigos odiavam David Amelech, por quê? Porque eu persigo o bem. Quer dizer, olha o que ele está colocando no Teilim. O motivo que as pessoas me odeiam, algumas pessoas me odeiam, é porque eu persigo as coisas corretas. Então tem gente que não consegue ver alguém que se comporta de uma maneira correta. Isso incomoda elas, e ela vai odiar, mas não tem nenhum motivo. Qual é o único motivo? Porque a pessoa é uma pessoa correta. Então esse é um dos piores. E de novo, a gente deixa de aprender com essa pessoa. A gente, ao invés de pegar essa pessoa como um modelo de vida, que a gente poderia crescer, se espelhar nela, a gente odeia essa pessoa e eu estou perdendo um potencial de crescimento espiritual. E quem anda nesse caminho não só odeia as pessoas, no final das contas ele odeia Hashem. Por quê? Porque essas pessoas odeiam aqueles quem Deus ama. Deus ama aqueles que são corretos. Se você odeia aquelas pessoas, automaticamente você está odiando Hashem. Vehem sonim a Torá e a mitzvot. Se você odeia alguém que faz o que é correto, então você também automaticamente odeia a Torá e as mitzvot, porque é o manual de fazer o que é correto. Aharei shehem goalim umoasim vesonim amikaim mimotá. Porque eles rejeitam, eles acham nojento aqueles que cumprem a Torá. Então esses são vários níveis, né? Ele foi trazendo desde o nível da pessoa que odeia com algum motivo, olha, alguém errou com ela, alguém prejudicou ela, por isso que ele odeia. Isso já é uma transgressão. E ele vai piorando, tem transgressões piores, tem transgressão de odiar de forma gratuita, tem de odiar por inveja do outro e, pior de tudo, odiar uma pessoa porque ela é correta. Só por isso, porque ela persegue os bons caminhos e por isso eu odeio ela. Então, a gente vai vendo, né, vários níveis de siná, de ódio, que são muito graves. Amar Raham, então disse o sábio, aqui, olha que interessante, a gente tem que tomar cuidado de não odiar as pessoas, mas o ódio é uma coisa tão grave que você tem que tomar cuidado de não causar ódio para os outros. Tem que ser cuidadoso. Então ele está dando uma receita de como ser odiado pelos outros. Óbvio que a gente tem que fazer o contrário. Intirtse sheisnaha haverecha. Se você quiser que o teu companheiro te odeia, bakareu tamid. Visita ele o tempo inteiro, não deixa ele em paz. Uma dica de, se você quiser causar ódio, não deixa a pessoa em paz o tempo inteiro. É que nem peixe, né? Depois do terceiro dia já começa a cheirar mal, né? Vem ter que ser cheia. Agora, se você quiser que a pessoa te ame,
Bakareu leitim rehokim, visita ele de vez em quando. Tem que saber também, a gente tem que ter bom senso, né? Que tem que saber o quanto a gente pode estar incomodando. Então, o Bri falou, é aquela piada, né? Até da sogra, que fala que a sogra não pode morar perto o suficiente para vir de chinelo e nem longe o suficiente para vir de mala. Porque se vier de mala, não vai dar certo. Conta a história, né? Que uma vez batem na porta e a pessoa abre e está lá a sogra com a mala na mão. Aí o cara olha, né, para a sogra e fala: a senhora está vindo para muito tempo? Ela fala: o tempo que vocês me aguentarem. Aí ela fala: mas não vai ficar nem para um cafezinho? Bem isso. Então ele fala: Vialzé Neymar, sobre isso está escrito: a cara raglecha mi beit reicha, esfrie tuas pernas da casa do teu companheiro. Quer dizer, não seja muito constante na casa do teu companheiro. Per isbarra veisnecha, talvez ele vai ficar farto de você, ele vai cansar de você e ele vai acabar te odiando. A Lachonará também é uma forma de ódio, né? Também. A gente falou, tem aparentemente uma contradição. Em algumas fontes do Talmud fala que a destruição do Beit HaMikdash foi por causa de Lachonará. Em outros lugares está escrito que foi por causa do ódio gratuito. Então, na verdade, foi o Lachonará ou foi o ódio gratuito? Então, as duas coisas elas estão andando juntas. Outro, né? Eu acho. Então, a verdade é que é assim, quando você ama uma pessoa e alguém fala Lachonará dessa pessoa que você ama, você não vai acreditar, você não pode ser. Não. Agora, se você já tem uma propensão a não gostar da pessoa, qualquer coisa que você escutar, como que a pessoa fez isso, não pode ser, a gente já aceita, já passa para frente. Quer dizer, a gente gosta de escutar Lachonará de quem a gente odeia. Então o ódio e o Lachonará, eles acabam caminhando juntos. Eu atravesso para o outro lado da rua, Rabino, nunca me aconteceu isso. O quê? Eu não quero escutar, eu saber que a pessoa vai falar mal. Eu já também. atravesso para o outro lado da rua. Aruach Hashem, está escrito. Eu A acho gente que é tem ódio do que... mosquito. Então a gente tem que fugir, a verdade é que tem que fugir do Lachonará, porque o Lachonará ele causa infelizmente muita coisa negativa. Então ele fala: esfria tuas pernas da casa do teu companheiro para que ele não se canse de você e chegue até a odiar a pessoa. Vetzarich shetedá ki mishe isna bnei adam gam hem isnau. Aqui é uma regra espiritual impressionante o quanto isso acontece na prática. Toda vez que você odeia uma pessoa, automaticamente a pessoa vai te odiar. De onde a gente aprende isso? Shlomo Melech. Olha o que o Shlomo Melech fala: Keman panim al panim ken levadam al adam. Da mesma forma que se você olha o teu rosto refletido na água, se você dá um sorriso, o que você recebe de volta? Um sorriso. Se olhar com cara feia, você recebe uma cara feia de volta. Ken levadam al adam. Assim também funciona o coração das pessoas. Se você odeia uma pessoa, o coração dela simplesmente reflete o teu próprio sentimento. Então, a gente não está vendo, mas a gente está conectado com todo mundo. E os teus sentimentos vão para o outro e se torna uma coisa recíproca. E se você consegue vencer o ódio que você sente por alguém, automaticamente você está arrancando o ódio que a outra pessoa sente. A gente viu isso acontecer na prática. Aonde aconteceu isso na Torá? Yaakov já está 36 anos fora de casa. Ele fugiu do irmão, o Esav quer matar ele, o Esav odeia ele, porque ele, entre aspas, roubou a primogenitura, e ele fugiu de casa. O que acontece? Normalmente o tempo esfria. Hoje eu estou odiando alguém, depois de 30 anos sem ver a pessoa, a hora que se reencontra até se abraça, passou, você já esqueceu. O Yaakov está voltando para casa, ele manda mensageiros. Peraí, será que meu irmão já me perdoou? Vamos ver o que está acontecendo. O que os mensageiros voltam falando? Olha, o teu irmão está vindo com 400 homens armados até os dentes. Tem uma outra opinião, que não eram 400 homens, eram 400 generais, e cada general comandava 400 homens. Ele veio com um exército inteiro
e não tem nenhuma placa, Yaakov, seja bem-vindo, sentimos saudades de você. Não tem, ele está vindo te matar. Está escrito que o Yaakov, ele fez a estatuto dele, ele fez a parte dele. O que quer dizer isso? Ele mandou presentes para apaziguar o irmão, ele fez tefilá para Hashem, rezou para Deus proteger ele e dividiu o acampamento em dois. Se atacar um acampamento, pelo menos uma parte da família vai sobreviver e vai ter continuidade. Ele fez a parte dele. Falam que quando eles se encontraram, eles se abraçaram e eles choraram. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Alguém que está vindo com 400 homens ou com 16 mil homens para matar o outro, não chega quando encontra o outro, abraça e chora. Alguma coisa aconteceu espiritualmente. Olha que impressionante. O Yaakov, ele parou para refletir. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. O ódio, com o tempo, a tendência é diminuir. Vai esfriando. O ódio é que nem fogo. A tendência é que o fogo ele vai consumindo, uma hora ele acaba. Tem alguma coisa errada. 36 anos que eu saí de casa, ele ainda me odeia, tem alguma coisa errada. Olha a conclusão que ele chegou. Se ele ainda me odeia, é porque eu também estou fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque existe uma mitzvah de odiar as transgressões, mas é proibido odiar o transgressor. Odeia a transgressão, mas nunca o transgressor. Ele falou, eu acho que eu passei do limite. Eu estou odiando não só os erros do meu irmão, provavelmente eu guardei no coração algum nível de ódio por ele e não pelos atos dele. Isso Yaakov. O Yaakov pensou, então provavelmente esse ódio que meu irmão ainda sente é recíproco, é por causa do meu ódio que eu estou sentindo, ele continua sentindo ódio por mim. O que ele fez o caminho inteiro? Ele foi trabalhando para tirar o ódio do coração. Quando eles se encontraram, eles se abraçaram e eles choraram. Olha que impressionante. Kemaim panim al panim ken levadam al adam. Da mesma forma que o reflexo. Não adianta se olhar com cara feia para o reflexo, vai voltar uma cara feia. Se olhar com um sorriso, vai voltar um sorriso. Aconteceu uma história com o Hatam Sofer. Hatam Sofer também, ele teve uma vez um problema com o chorrete da cidade, um açougueiro. O açougueiro fez alguma transgressão muito grave e foi despedido pelo Hatam Sofer. Passou algum tempo, o Hatam Sofer estava viajando para uma outra cidade, vieram avisar para ele, falaram, Rav, cuidado, lembra aquele açougueiro que o senhor despediu? Ele está morando lá, ele soube que o senhor está indo para lá, ele está te esperando lá na estação com um facão, ele quer te matar. Então o Hatam Sofer ficou quieto a viagem inteira. Quando ele chegou na outra cidade, o açougueiro veio correndo, deu um abraço nele, pediu perdão pelos erros que ele tinha feito e foi embora. Então, ninguém entendeu. Falou, o que aconteceu? Falei, como assim? Está explícito na Torá. Reencontro do Yaakov com Esaú, é uma lição da Torá. Eu entendi que se ele está com ódio de mim, a ponto de querer me matar, quer dizer que eu também extrapolei. Eu estou guardando um ódio dele e não do mau ato que ele fez. E o caminho inteiro eu fui tirando esse ódio do coração. Quer dizer, isso é uma lei espiritual, é uma regra espiritual. Kemaim panim al panim. Da mesma maneira que o reflexo ele não muda. Se você der um sorriso, vai voltar um sorriso. Se olhar com cara feia, vai voltar cara feia. Essa é uma regra espiritual que está na nossa mão terminar com ódio. Se você odeia uma outra pessoa, automaticamente ele também vai te odiar. Então, Magbir asina belibo o mevi alatzmorá. E aquele que deixa, que permite que o ódio fortaleça no coração dele, ele traz sobre si o mal, ele traz coisa ruim para dentro dele. Agora olha que interessante, o que sheyesh ahavá shelo leshem shamayim, tem que tomar cuidado. Ódio, a gente está sempre associando o quê? Ódio é odiar, querer matar a pessoa. Ele fala que não precisa tanto. Ódio também, ele pode vir de um amor falso. Olha que impressionante, um amor que não é leshem shamayim, que não tem as motivações corretas, tashuv lesinag dolav ekinag. Ele vai acabar se transformando em ódio e inveja. Ele traz um caso que aconteceu com Moshe Neymar, está escrito do Amnon, mesma história do Avshalom.
O Amnon era filho de David Amelech e ele amava uma meia-irmã dele, a Tamar. Mas não era um amor verdadeiro, era um desejo físico que ele achava que era um amor incontrolável. E ele acabou fazendo um ato muito feio, ele acabou violentando ela. E está escrito, Vaisnaea Amnon Sinag Dolameot. Depois que passou o desejo, ele odiou a irmã dele. Ele começou a sentir um ódio muito grande por ela. Então qualquer amor que não é um amor verdadeiro, esse amor pode se transformar num grande ódio, que Gdolá Asiná Asher Sneá Meahavá Asher Ahevá, porque era maior o ódio que ele odiou ela do que o amor que ele sentiu anteriormente por ela. Olha que impressionante, também uma regra espiritual, o quanto o amor também que não é um amor verdadeiro, é um amor que na verdade é um amor próprio, e isso pode causar o ódio. Carnal, né? Carnal. Normalmente por desejos físicos. Então o Rav Eliyahu Dessler, ele dá uma definição impressionante, o quanto a gente fala eu amo da boca para fora. Então hoje em dia, né, tá na moda, casalzinho se conheceu hoje, amanhã todo mundo já se ama. All we need is love, todo mundo se ama, o tempo inteiro todo mundo se ama. Mas Olha que impressionante, olha o que o Rav Dessler fala. Ele traz um exemplo interessante, ele falou, imagina, chega um ser de outro planeta, e ele quer conhecer os hábitos das pessoas aqui da Terra. Então ele chega num restaurante, ele senta para ver como as pessoas se comportam, e ele escuta uma conversa numa mesa, vira um cara para o outro e fala assim, eu amo peixe. Qual a ideia que vem na cabeça desse ser extraterrestre? Que o cara ele tem um aquário gigantesco, que todo dia ele troca água, ele dá comida para os peixinhos dele, ele faz carinho no peixe, ele ama peixe. O que acontece? Trazem um peixe para a mesa, ele corta o peixe e começa a comer. Eu falo, mas você acabou de falar faz 2 minutos que você ama peixe. Isso não é amor, isso é amor próprio. Você ama o que o peixe te satisfaz. Isso não é amor. Hoje é o amor que tem hoje em dia, todo mundo se ama. Não é um amor verdadeiro, é um amor de desejo, é um amor pelo que a pessoa faz por você. Isso facilmente vira ódio, porque a primeira coisa que a pessoa te fizer que te deixar bravo, aquele amor, entre aspas, todo, ele já vira ódio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que parecem que amam a gente, mas na verdade não é um amor verdadeiro, é um amor por interesses, é um amor por algum desejo, alguma vontade, que é muito perigoso. Ele fala que é melhor o machucado de alguém que ama a gente do que o beijo de alguém que odeia a gente. O beijo do inimigo, ele é pior do que o tapa do amigo, porque o tapa do amigo é o que a gente falou. Se você souber entender esse tapa e crescer com esse tapa foi dado por amor verdadeiro. O beijo do inimigo ao contrário, é o beijo que vem com enganação, que vem com muita coisa ruim. Vedá que arve bnei adam marim et ahavá bedivrehem. Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, acabam sendo falsas. Por fora, eles mostram que elas amam. Ve'efshar shechem sonim gmurim bilvavam. Mas pode ser que no coração delas, elas odeiam o outro. Quer dizer, hipocrisia, não falta isso no mundo. Pessoas que, por necessidades, para mostrar socialmente, eles mostram que eles amam. É impressionante. Hoje em dia a gente está na geração do Facebook. O Facebook, todo mundo se ama, todo mundo ama todo mundo. Eu tinha uma aluna que ela vinha falar comigo e ela falava, não, porque eu namoro um menino, esse menino não vale nada, ele me trata muito mal. Aí depois você vê o que ela postou nas redes sociais, uma foto dela com o menino, amor da minha vida, te amo para sempre. Então, hoje em dia tem muita falsidade, hoje em dia, quer dizer, esse livro aqui já foi escrito e ele está falando, existem muitas pessoas que eles mostram o amor da boca para fora, né, nos atos dele, mas no fundo eles odeiam a pessoa. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem que saber quem são os nossos amigos de verdade, quem ama a gente de verdade e quem são os falsos amigos.
Ve'af al pi shemachlik lecha leshono umedaber akot, mesmo que ele, entre uma expressão, ele alisa para você a língua dele, e ele fala de forma suave, de forma bonita, alta telibcha elav, não inclina teu coração na direção dele. Saiba quem são teus amigos, quem são teus falsos amigos. Então ele fala, Vezé kmoshe era Yoav leavner bener ou le Amasa ben Yeter, como fez o Yoav com o Avner Bener e com o Amasa ben Yeter, que ele traz na história no livro de Shmuel, que a Shalom e a Havá, ele mostrava amor e paz, até que matou eles. Olha que impressionante. Assim, infelizmente, a gente vê no mundo muitas pessoas que eles fingem, a pessoa acha que é o melhor amigo da vida dele, até a pessoa ver o momento de dar o bote e fazer mal para o outro. Então, tem que tomar muito cuidado com assinar, com o ódio do outro, principalmente quando é um ódio que vem fantasiado de amor. O Kmo Ismael ben Nessania e Gedalia ben Ahikam, como também aconteceu com o Ismael ben Nehania, com o Gedalia. Um dos jejuns que a gente tem no ano é do Tzom Gedalia. Quem era o Gedalia? Era um tzadik, uma pessoa muito correta, e infelizmente vieram avisar para ele: olha, esse Ismael, ele está vindo te matar. Alahá, o Hafetz Haim traz na Alahá de Lashon Hara que tem muitas situações que é proibido você acreditar completamente numa informação que alguém está te dando quando ele fala mal de uma outra pessoa, mas pode suspeitar. Quer dizer, você pode tomar atitudes para se precaver de algum dano. Por exemplo, alguém vira e fala: olha, o teu sócio está te roubando. É proibido pela Torá você acreditar nisso de uma maneira definitiva, mas a Torá fala que você pode colocar uma câmera de segurança. Você não está acreditando, mas você pode tomar providências para se cuidar. O que o Gedalia deveria ter feito? Peraí, então, vindo alguém falar que o outro quer te matar, toma cuidado, não fica sozinho com ele, deixa sempre um guarda do teu lado. Você não está acreditando completamente, mas você está se precavendo. Infelizmente, ele não fez como a Alahá deveria, ele acabou sendo morto, e isso culminou com o final do exílio. Isso foi visto como uma rebeldia dos judeus contra o imperador, e os últimos judeus que viviam em Israel, eles finalmente foram exilados. Amar echad min hachamim atov shebechol ma shetachshov al sonacha shetashiveu el ahavatcha im tuham. Agora, o que sim, o ideal, muito difícil, mas o que a gente deveria se esforçar todos os dias da vida para fazer, o melhor que a gente pode fazer contra o nosso inimigo é amar ele. É difícil, ó. Então conta que uma vez o Lincoln começaram a questionar muito ele. Tinha uma pessoa que era um crítico dele, que estava sempre falando mal dele, e ele sempre estava tentando fazer amizade com essa pessoa. Então falaram para ele, falaram: por que você faz isso? Eu falei: o que você queria que eu fizesse? Ele falou: a gente queria que você acabasse com teus inimigos. É isso que eu estou fazendo. Estou acabando com meus inimigos. Tratando bem meu inimigo, eu vou acabar com ele, eu vou ganhar um amigo. Vou transformar um inimigo num amigo. É difícil, óbvio que é difícil, mas a gente tem que pelo menos tentar e fazer a nossa parte para acabar com qualquer sentimento de ódio. Lembrando, se a gente guarda o ódio no coração, a gente está de forma indireta também alimentando esse ódio no coração da outra pessoa. Agora, até aqui, a gente está trazendo todo o lado negativo do ódio. Então, como a gente falou, predominantemente o ódio é um sentimento horrível, é um sentimento que traz coisa muito ruim para a gente e também para os outros. Tem consequências que a gente viu de assassinatos, né, de grandes tragédias que foram causadas pelo ódio, Sinat Hinam, destruição do Beit HaMikdash. Mas como toda midá, como todo traço de caráter, tem um lado positivo da Sinat. Quer dizer, se Deus ele deu para a gente esse traço de caráter, significa que tem alguma forma que eu posso canalizar isso
para um lado bom. Yesh sinah shehi mitzvah. Tem um ódio que é mitzvah. Qual que é o ódio que é mitzvah? Kegon adam rasha sheino mekabel toracha. Uma pessoa rasha, uma pessoa malvado. Quer dizer, a gente tem que lembrar que a gente é muito rápido para chamar todo mundo de rasha. Porque a Torá chama de rasha alguém ruim, alguém que realmente se desviou dos caminhos, alguém que faz mal para os outros, alguém que se levanta contra os caminhos de Hashem. Então, olha o que está escrito, Shlomo Amelech fala em Mishlei, Irat Hashem Sinatra. Uma demonstração de temor a Deus é odiar o mal. Aquele que não odeia o mal, ele demonstra que não tem temor a Deus. Veomer, Aló Mesanech Hashem Esne, Ubet Komemecha Et Kotat. Então, olha o que David Amelech fala. Aqueles que odeiam Hashem, esses eu vou odiar. E aqueles que lutam contra Deus, com eles eu vou brigar. Quer dizer, minhas lutas vão ser contra os inimigos de Hashem. Tachlit Sinah Sneitim, eu vou odiar eles completamente. Leio Oivim Ayuli, e eles vão ser considerados para mim como inimigos. Então, quer dizer, tem mitzvah da gente odiar esse tipo de atitude de pessoas que vão contra Hashem, que fazem mal para os outros. Vaisna Sheker Udvar Kazav. Também a gente tem que odiar a mentira e tem que odiar a falsidade. Quer dizer, coisas ruins. A gente tem que usar esse sentimento de ódio para quê? Para poder se afastar dessas coisas. Quando a gente odeia alguma coisa, a gente não chega nem perto disso. A gente escuta muito, né? Aí eu odeio essa comida. Não precisa usar essa expressão tão forte, mas quando a gente não gosta de uma comida, você não quer ver nem na tua frente na mesa. Não, tudo bem, é só não comer. Não, eu não quero nem ver na minha frente na mesa. Usa isso também para as coisas ruins. Odeia a mentira de maneira que te incomoda de alguém falar mentira. É interessante que quando você vai se acostumando, todo jovem fala muito palavrão. É interessante que você vê, depois que a pessoa faz chuvá, dói o ouvido para aquela mesma pessoa que falou palavrão a vida inteira, que ela no estádio de futebol e falava louvores do juiz, da família dele, da mãe dele, essa pessoa quando escuta isso agora, dói o ouvido dele, porque você começa a odiar as coisas ruins, você começa a não suportar nem escutar, não é só não falar, alguém falando já te incomoda. Então isso a gente tem que usar o ódio para odiar a mentira, odiar qualquer tipo de falsidade. E os palavrões, não sei se foi sua aula, alguma aula nós tivemos, que falou que eles trazem más energias, né? Sim. Para o mundo, né? Não, tem que lembrar que... Uma roupa, Não, ainda mais, Deus me livre, se é numa sinagoga, no ambiente de santidade, pior ainda, é muito mais grave a gente falar esse tipo de coisa que certeza... Não, se você fala, você está prejudicando como se fosse na energia do judaísmo, você está prejudicando coisas boas que estão acontecendo. E o mais impressionante, tem que lembrar que Deus criou o mundo com palavras. E Ele colocou o ser humano como sócio dele. Ele deu para a gente o dom da fala. Quer dizer, a mesma ferramenta que Ele usou para criar o mundo, Ele deu de presente para o ser humano. Então, o Rashi, ele fala que Deus formou o ser humano, Ele soprou no ser humano uma alma viva. Então, o Rashi pergunta, peraí, os animais também têm uma alma viva. Por que a alma do ser humano ele é mais viva do que dos animais? Então, o Rashi fala, porque Deus deu para o ser humano o dom da fala e o dom do discernimento. Isso diferencia o ser humano do resto da criação. Então, o Unkelus, que ele traduziu a Torá para o aramaico, ele traduz essa alma de vida, Ruach Memalelah, uma alma falante. A fala é o que define essa vida do ser humano. Deus deu para a gente essa ferramenta para quê? Se eu uso a minha fala de maneira construtiva, para falar coisa bonita para os outros, para consolar alguém que precisa de consolo, então, Baruch Hashem, você está usando isso de uma forma positiva. Se a gente usa a fala de maneira negativa, então eu estou destruindo o mundo literalmente. Se a fala constrói mundos, o mau uso da fala destrói mundos.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, é uma energia destruidora. Olha que interessante como tem que ter cuidado. E na neurolinguística é assim. Também o impacto da... Se você fala alguma coisa, você está dando para o teu cérebro essa mensagem negativa. O comando negativo. O comando negativo. É a base da neurolinguística. Então, olha que interessante, alguém estava me falando hoje que conheci uma pessoa que ele foi para Israel, foi morar em Israel, fez aliar, mas não falava uma palavra em hebraico, não sabia nada. Estava lá aprendendo. E aí o que aconteceu? Ele foi, infelizmente, num enterro e ele queria consolar os enlutados. E ele começou a falar um por um, Bekarov etzlecha. O que é Bekarov etzlecha? Em breve para você também. O que se fala quando se fala essa frase? Bekarov etzlecha. Quando você tem uma simcha, uma alegria, você fala, Bezrat Hashem, que em breve você tem uma alegria. A pessoa consolou, entre aspas, a família inteira, falando em breve para você. Não foi por mal, mas o cuidado que a gente tem que ter com as palavras. Você já imaginou? Deus me livre, né? Deus me livre. Esse é o problema de ficar só em brasileiro, né? Pois é, não aprende e passa vergonha em público. Agora, olha que impressionante. Então, ele fala que isso é uma regra. Usa o sentimento de ódio, de repulsa, isna kol davar amarhikoto ve'amono me'ahavat yotzerako. Usa o ódio para se afastar de tudo que te afasta, te impede de receber o amor de Hashem. Quer dizer, todas as averot, tem que odiar as averot, tem que ter repulsa de qualquer coisa que afasta a gente de Hashem. Kenyan Shenemar, então como está escrito, Kol orach sheker saneisi. Eu odiei todos os caminhos de mentira. E a gente fala, Midvat sheker tirha, que se afasta da mentira. Não só não fale mentira, se afasta da mentira. Quer dizer, chegar perto da mentira já é uma coisa negativa. Vezé klal gadol. Então isso é um princípio, isso é uma grande regra. Sheisna adam kol davar sheker. A gente tem que odiar qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de enganação. Vekol ma sheyosif sinah le darkei sheker yosif ahava latorah. E naturalmente, olha que impressionante, tudo que leva a gente a odiar a mentira, isso automaticamente aproxima a gente do amor pela Torá. Odiar as coisas ruins automaticamente cria um amor pela Torá. Então os opostos aqui, odiar o que é ruim, automaticamente já vai te aproximar da Torá. Olha só, ele traz uma prova, está escrito no Teilim, Sheker saneisi ve'ataeva, a mentira eu odiei e eu abominei ela, Toratcha ahavti, e a tua Torá eu amei. Por que David Amelech juntou os dois? Porque eles vão juntos. Você odeia o lado ruim, automaticamente você ama o lado bom, você se conecta com a Torá. Ve'yehav emet ve'shalom. A gente tem que amar a verdade e amar a paz, que dirtiv ve'emet ve'shalom eavu. Ame a paz e ame a verdade. Então, Siná é uma coisa muito ruim, tem que tirar do coração, isso faz mal para a gente, isso faz mal para os outros, isso cria destruições, não só de mundos físicos, de mundos espirituais. Está escrito, quando os romanos, eles vieram destruir o Beit HaMikdash, está escrito que o Titus Arachá, ele veio destruir o Beit HaMikdash, Deus falou para ele, você é um Rachá ben Rachá, você é um Rachá, filho de um Rachá. Você acha que você está destruindo alguma coisa? Você está moendo farinha moída. Você não está destruindo nada. Como não? Ele destruiu o Beit HaMikdash? Como ele está moendo farinha moída? Não. O Beit HaMikdash já tinha sido destruído. A gente sempre pergunta, quem destruiu o Beit HaMikdash? A resposta é os romanos. Está errado. Quem destruiu o Beit HaMikdash foi o povo judeu. Quando a gente teve Sinat Hinam, ódio gratuito dentro do povo judeu, tudo que existe no mundo material, para essa mesa existir, para o Stender, o livro, tem que ter um paralelo existindo no mundo espiritual. Se eu destruir esse paralelo espiritual, automaticamente aqui na Terra
já é farinha moída, já está destruído. Ele já não tem mais um paralelo espiritual para continuar existindo. Quem destruiu o Beit HaMikdash foi o povo judeu. Qual Beit HaMikdash? Do lado de cima, infelizmente. Quando foi destruído o Beit HaMikdash de cima, com ódio gratuito, o que o Titus fez? Nada. Já estava moído, farinha moída. Ele não fez nada. Ele quebrou madeira e pedra, mas o Beit HaMikdash, infelizmente, o povo judeu destruiu com ódio gratuito. Então, tem que trabalhar, é um sentimento muito ruim. Quanto mais emuná a gente vê, eu confio que tudo que a gente faz é para o bem, Deus é bondade pura. Se a gente conseguir fazer isso, mas aquela pessoa me prejudicou, Mina Shammai, Hashem queria por algum motivo bom, Hashem queria que isso acontecesse, ou para despertar a gente, ou para dar uma coisa ainda melhor lá para frente. Às vezes acontece uma coisa ruim agora, a pessoa perdeu o emprego, e ele odeia aquele chefe dele que mandou ele embora. Você não tem ideia, Deus está te preparando uma coisa muito melhor. Você vai para um emprego melhor, vai acontecer uma coisa muito melhor, que se você não fosse mandado embora agora, não ia acontecer isso. Tudo que a gente faz é para o bem. Então, se a gente tiver esse emuná, então a gente vai, Bezrat Hashem, trabalhar e conseguir tirar do coração esse sentimento negativo chamado ódio.